E se uma boa história pudesse mudar o seu dia, te fazer rir, chorar ou enxergar o mundo de outro jeito? No episódio de hoje, vamos conversar com Letícia Paulina e Alexandre Lira, que são contadores de histórias. Ficou curioso? Então pode abrir a cortina. Letícia Paulina, que é atriz, escritora, palhaça, professora e contadora de histórias, e Alexandre Lira, que também, além de contador de histórias, é ator, autor, professor de teatro também, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. E fale um pouquinho de vocês. São muitas coisas. Hoje, quando as pessoas me perguntam qual é a minha profissão, eu digo que eu sou artista. Eu não consigo mais dizer que eu sou uma coisa só. Eu não consigo dizer que eu sou só palhaço, ou só atriz, ou só escritora, ou só contadora de histórias, porque é uma complexidade, né? Sim. Eu não sei exatamente por onde eu começo a minha fala agora, porque você me apresentou e eu fico pensando depois quem eu sou. De tantas coisas que são, por isso que eu tento resumir assim, eu sou artista, né, gente? Sim. E comecei a trabalhar no teatro, ainda adolescente, e aí as coisas foram se desenrolando. E hoje uma das artes das quais me contempla é a contação de história, né? Que eu reúno todas essas outras linguagens, tanto escrever, quanto atuar, quanto ser palhaça, ser atriz e vou contar histórias, que também é uma outra linguagem, completamente diferente, inclusive. Então, seu primeiro contato artístico foi no teatro? Teatro, comecei pelo teatro. Comecei pelo teatro e aí logo na sequência fui pro circo, que foi quando a gente se conheceu, fazendo aéreo, né? O tecido, e aí depois fui para a palhaçaria, o mesmo caminho que a gente teve, assim, E aí na palhaçaria fiquei um tempão, e aí muita coisa de música eu já estava desenvolvendo também. Não sou uma musicista, não conheço muito, mas tenho um amor pelo pandeiro, assim, muito grande. Então desenvolvo um pouquinho, sim, toco, escrevo, tenho 2 livros, né, um infantil e uma coletânea, então foi uma coisa foi levando a outra, assim, né. Antes do livro eu já comecei a contar história, já estava fazendo algumas coisas, mas, mais devagarinho, assim, tal, mas eu começo pelo teatro, mas quem me puxa mesmo para as artes e não me deixa mais voltar para o mundo comum foi o teatro. Teatro, né? É. Mas é uma artista completa. E você, Eu Alexandre? sou contador de história há 13 anos. 14 anos esse ano. Eu comecei a contar história na escola, trabalhando na biblioteca. Isso me puxou porque eu já contava história desde pequeno. Inclusive tenho tias que têm histórias de eu ser uma criança muito faladora, Né? curiosa, o tempo todo observando as coisas e comentando sobre as coisas. E aí eu só vou me dar conta que eu sou contador de história assim quando eu começo a trabalhar para contar histórias. É assim, olha, eu preciso de um ator que uma pessoa de licenciatura e um ator que consiga contar história para as crianças. Eu digo, olha, gente, então só isso. Eu tô curiosa. Mas quando eu começo a me titular, né? Mas no teatro, como professor, a gente usa a história Sim. como formas de chegar no tema, né? Para improvisar cenas. Então, a contação de história já estava presente nesse ambiente do teatro. Você já era contador, não sabia. Te É. descobriram por você. Minha família que dizia que você menino cala a boca, pelo amor de Deus. Pois é, como as histórias são diferentes, Sim, né? sim. Porque eu sempre fui uma criança super calada. Jesus. E hoje eu costumo dizer que eu era uma criança O que aconteceu no caminho? Assim? Eu era Engoliu uma agulha que nem milho. Assim. Não, eu era silenciada, gente. Eu fui uma Sim. criança silenciada pela ansiedade, na verdade, né? Sim. E aí eu não vou me adentrar muito pra gente não ficar sofrido com a história em si, mas eu venho de um histórico de morte na família muito cedo. Ainda pequena, eu perdi uma irmã no dia do aniversário dela. E isso impactou, obviamente, toda a família, a rua, enfim, né? E eu que tinha 4 anos, a partir daí eu quase não mais falava. Eu não Sim. conseguia, claro, né? Veio todo um processo de terapia, por isso que eu tenho orgulho de dizer, viu? Faço terapia há 10 anos e não paro porque eu era super Sim. silenciosa.
Quando eu um dia quis dançar El Chan em um aniversário, a minha família inteira se assustou, mas Então, tá dançarina, tá no currículo. sério, E modelo também. advogo, faço cirurgia. Mas eu era uma criança silenciada. Eu era silenciada por conta da dor, né? Ninguém, não é que eu não podia falar, mas eu era Eu silenciada. tenho uma coisa legal sobre que eu queria falar sobre essa coisa de silenciamento, que quando eu fui fazer uma oficina no interior, e essa coisa de não falar sobre, né? Aham. Não falar sobre suas coisas. Sim. A gente tem a tendência, eu acho que como dar oficina sobre contação de história, ou para fazer formação de contação de história, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo conta história, todo mundo é contador de história. Só precisa se desenvolver, né? A sensibilidade, trazer à tona. Então, essas questões vão fechando as pessoas para isso, né? Os corpos vão ficando assim, fechados. Então, tem uma cena, você tá falando, isso me lembrei, deu dando oficina em 2000 e quanto, meu Deus, 2006, 2000, não, 2006 não, sei lá, enfim. Eu dando oficina para Década de jovens, 2000. da EJA, e professoras e jovens na EJA, numa cidade do interior da Bahia, e eles todos fechados, assim, o corpo fechado, né? Com as mãos assim sobre o corpo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, todo mundo conta história. Porque se eu faço isso na sala de aula em Salvador, 10 segundos tá todo mundo falando sobre tudo. E eles não. E aí eu tive que fazer um caminho deles se sentirem à vontade para contar suas histórias. Porque o processo, mas para eu serem alunos da EJA, né? Com todo um trabalho de eles trabalhavam o dia inteiro, toda uma questão, por que que não estudaram no tempo certo? E naquele momento a gente teve que fazer. Mas no último dia da oficina eles estavam sambando comigo. Então isso é muito emblemático, Você essas conseguiu imagens extrair deles, de né? se fechar assim, silenciar, né, o corpo e vão ler as histórias. É que a gente pergunta assim, você conta história, Marina? Aí as pessoas dizem, não, eu não conto história nenhuma. Aí você vai indagar as pessoas de outra forma, e as pessoas vão dizer, mas sim, quando eu era pequena, aí começa a Contar a sua história. as fofocas, inclusive, porque elas ficam, e eu tava pensando disso, porque a Letícia fala que eu sou artista. Todo mundo traz um pouco dessa sensibilidade artística, só que a gente vai sendo podado, e essa é a questão, eu acho que da EJA, agora vendo na minha cabeça, que os meninos da EJA não contaram histórias imediatamente, porque já tinham sido podados e tolhidos ali durante um período, Sim. e com 17, 18 anos estudando à noite, depois de um dia de trabalho. As minhas velhinhas hoje, porque eu dou aula com a EJA hoje atualmente, né, dou aula de teatro pra EJA, É mesmo. e elas são difíceis de falar sobre as histórias, Qual a faixa etária? a partir de 40 anos. Ah, Eu acho que tem uma mais nova que eu só. Mas as outras são a partir de 40 anos. Tem pessoas de 60, essas idosas, e elas contam cada história, assim, são incríveis. Mas eu preciso alimentar nelas essa história de que elas são artistas, de que elas produzem arte, sim, que o que elas fazem, até tudo, né? Mas até quando a gente sai, desculpa, Mari, desse campo da arte, né? Porque assim, às vezes o outro acha que não conta a história, porque acha que o contar a história é o lugar do artista, da pessoa que foi preparada para a cena, né? E não é bem isso contar a história. É também. Tem os que são da performance, né? Que vai performar. Ainda mais a gente que vem de teatro, a gente tem um outro olhar para a cena. A gente vai se vestir de uma maneira que a gente já entende e compreende de uma maneira diferenciada por conta de uma questão de formação mesmo que a gente tem. Mas essa coisa de contar a história, todo mundo realmente conta, até porque todo mundo gosta de uma boa fofoca. Se não fosse isso, o Big Brother não era um programa que era tão bem visto. A gente adora saber da vida dos outros, falar da vida dos outros e Não, mas contar. as histórias, assim, pois é. detalhes do mundo, elas vieram disso, né? De grandes histórias. E eu ia perguntar isso, se precisa. Você já tem o dom, a pessoa gosta de contar história, e vocês, principalmente que vêm do teatro, vocês fizeram algum curso para direcionar para ter essa carreira, seguir essa linha de contação de histórias? Ou vocês já tendo a bagagem do teatro, vocês já conseguiam performar e apresentar sem precisar fazer curso nenhum? É diferente, viu? É muito Ele do diferente. teatro aguça o olhar, Claro. sabe? E assim a técnica, por exemplo, a gente perceber que contar histórias eu preciso de tal forma, para triangular, Sim. né? Eu triangulo com a Sim. pessoa, quando eu estou contando a história, eu olho para a pessoa, comento a história.
com um olhar com a pessoa, né? Que nem um palhaço faz, o ator faz, o ator de rua. Só que eu acho, é assim, precisa da técnica, mas para mim foi importante. Sim. Que eu vou fazer essa frase de novo. Não precisa da técnica, Não mas precisa. a técnica vai ajudar você ajudar. Pronto. a sair, Sim. a evoluir mais rápido, sabe? Sim. Porque da timidez, eu acho É. assim, se você liga para sua amiga e conta a fofoca, É porque o pessoal vai gosto de falar muito assim, todo contador de história ele é fofoqueiro. Todo bom falador é bom ouvidor. Então é muito comum a gente que conta a história, quando eu digo, gente, eu tava no ônibus, tava tendo uma fofoca, eu fiquei quieto pra ouvir a fofoca até o final, por exemplo. mas tem uma história que eu conto que foi Acontece assim. muito, eu também. Eu tava andando na Comigo rua, já aconteceu muito. Tem uma história que eu criei ouvindo conversa na feira de Taberaba. Ouvindo, assim, ó, eu passava pelas barracas e ó, E você já faz assim com o ouvido, aí às vezes Isso. a pessoa tá falando uma coisa que não tem certeza. Eu não sei qual é o ponto, aí você já se mete. Ou desculpa, eu tava ouvindo a sua conversa, posso te ajudar, o ponto é lá. A gente gosta de se meter, né? Soteropolitano gosta muito de se meter. é, E a gente tem essa coisa da fofoca. Mas assim, sobre curso, para contar histórias, assim, vamos falar das três coisas, né? Que a gente está falando aqui sobre a cena. Tanto palhaçaria, quanto teatro, quanto contação de histórias, elas são muito parecidas, né? Porque tem alguém ali encenando ou contando a história, mas está nascido. Por isso que eu falo assim, das artes cênicas, né? São técnicas completamente diferentes, mas que são, ao meu ver, assim, muito irmãs. Elas se completam. E são as três artes, as três linguagens, elas vêm da cultura popular. E quando a gente pensa na cultura popular, ela não vem da academia, ela não vem exatamente de um curso. Alguém que desenvolveu e tinha um grupo e foi se desenvolvendo e a coisa foi fazendo. você vê mesmo um bully que Letícia estuda. Pronto. Ele não fez uma formação. Era dele. Ele aprendia ouvindo, né? Ele aprendia vendo os mais velhos. Né? Fosse Sim. que é muito celebrada, né? É uma mulher muito importante para a Que estruturação são de história. pessoas e de Olha, técnicas assim sim. completamente diferentes, É. né? Porque vovó Ceci, quando você assiste ela contando história, ela conta a história dançando. É isso. Bully, ele Nossa, conta a história cantando. Não sei se você Sabe, conhece. você, Não, Vovó Ceci. não conheço, mas já ela é quero ligada ao candomblé. É. Ela tem uma pesquisa. Ela trabalhou muito tempo com o PIVG. Ela é uma Ela é uma figura figura maravilhosa. E você fica assim encantado. Os dois hoje aqui, ela não é de Piauí, ela é carioca, mas ela vive aqui. E ela encanta com a voz, é um absurdo. Ela veio aqui, a função dela no Dona candomblé. Vovó Ceci. Dona Ceci, ou Vovó Ceci. Tem gente que chama ela assim, Sim, Dona sim. Ceci. E os dois são completamente diferentes. Ela conta a história. Eu, quando olho Vovó Ceci contando história, eu vejo ela dançando. Porque ela começa É. a cantar os itãs, né? Ou cantar e contar os itãs. Contar as histórias dos orixás, cantando algumas músicas de orixás, ela começa a dançar. Já Bully, ele começa a cantar e ele não sabe, não sei se ele sabe, que o mestre, ele tem um palhaço. Que ele começa a falar, daqui a pouco ele faz um negócio assim com a língua, que me lembra muito o Matheus, que é o nosso palhaço aqui, né? Cearense, é do Ceará, né? O Matheus tem muito mais no Ceará, que é um palhaço preto, né? Da cultura popular, de cara preta, não a ideia do blackface, mas assim, Mas o Matheus está no boi. é no boi Ele é bombado. uma figura que conduz o boi, né? E tem essa coisa da máscara preta, como tem o negro fugido, né? O negro fugido aqui na Bahia. E aí, quando a gente vai para a cultura popular, a gente vê que essas pessoas fazem para brincar. Sim. E aí, nós que viemos já com esse olhar mesmo, assim, mais colonizado mesmo, né? De se colocar quanto artista, como se a gente não tivesse fazendo a mesma coisa. E aí a gente consegue se colocar nesse lugar assim mais do curso, da formação, e não que seja mais ou menos, são coisas diferentes, né? Mas assim, eu fiz alguns cursos, sim, até para entender que ponto era esse entre uma coisa e outra, porque são diferentes mesmo. Apesar de acreditar que todo mundo conta história e todo mundo, né, tem várias facetas artísticas, eu fui atrás disso com o Grupo Griot de teatro, né, com Rafael e Tânia. Fiz curso com o Alexandre, que Alexandre tem um grupo de contação de história chamada Pé de Causos, que é ele, uma artista plástica, né, Maju. E Valnei. E Valnei. Foi o que você fundou, inclusive. Ele fundou.
Eu acho que foi basicamente esses 2 cursos que eu fiz, porque eu queria entender que ponto era esse, que eu já contava história, inclusive profissionalmente, mas eu não me lia como contadora de histórias, porque eu sempre me li como uma pessoa de teatro, palhaço e tarará, mas eu tinha uma coisa que eu ainda não estava entendendo para eu me assumir. Falar de maneira tranquila, sem ser leviana, assim, né? Porque uma coisa é você acreditar e saber que todo mundo conta história. Outra coisa é um profissional de contação de história que performa contando história e vai trabalhar com isso, que são coisas completamente diferentes. Aí por isso eu fui buscar e fiz o curso lá naquela escola que eu estudei quando era criança, que foi revolucionário na minha mente, assim, Foi. porque começou a trazer várias histórias Você pessoais. voltou em um outro momento, né? E foi muito louco. E aí a contação de história, ela é um ponto, assim, muito definitivo. Assim, pronto, eu cheguei até aqui. Mas para eu ter chegado aqui, eu tive que descobrir um montão de coisa das linguagens das artes, e entender que a minha família materna é uma família de artistas, e eu não sabia, por exemplo. Por isso que eu tenho essa coisa de falar dos artistas populares, porque eu achava que eu não era de família de artista. Sempre achei lindo ter uma família de artistas, mas eu não entendia o que era ter família de artista. Até um dia que eu entendi, porque minha mãe começou a ver as coisas que eu falava e começou a dizer para mim o que era que a família dela fazia. Aí eu entendi que a família da minha mãe era uma família de artistas também. Só que a coisa da gente entender a arte popular como uma arte menor, né? É. E a contação de histórias, então, vem dessa pedagogia griot, né? A pessoa vai passando, não sabe que é um contador de história, não sabe que está fazendo aquela função, mas vai muito naturalmente. E aí usa de outros artifícios da arte. Sim. Você citou que uma dança, o outro música, vocês teatro, circo, que também já vem no meio também, vem de uma grande passar de geração em geração um pouquinho. Eu também vivi isso. Eu percebi, depois que eu me tornei artista, fiz cursos e coisas, mas a gente já tem isso dentro da gente. E minha avó, por exemplo, é uma grande contadora de histórias, não profissionalmente, mas é uma grande contadora de histórias. E eu, pequenininha, vivi essa contação de histórias de terror, inclusive. Minha avó contava histórias de terror Ai, que ótimo. pra gente quando era pequena. Se vestia de bruxa, se vestia de monstro, Nossa. virava o olho. Eram as histórias de Niná. Não, Nossa! Eu não sumiria mais. E eu também não percebia. Eu percebi Sim, depois sim. de muito tempo que ela é uma grande contadora de histórias. Só que ela faz isso naturalmente, não profissionalmente. Mas voltando, então vocês trouxeram, vocês dois vieram basicamente assim do início a parte mais forte do teatro. Sim. E quando foi que vocês decidiram, antes de vir a contação de história, antes de vir o circo, a palhaçaria, quando foi que vocês decidiram começar no teatro e por quê? Gente, eu era artista de eu não pequeno. decidi nada. Foi indo. Não, eu acho que eu era artista de pequeno. Eu acho que eu não decidi nada. Você sabe isso, quando eu vou refletir, eu percebo que eu sou contador de história desde pequeno, porque aguça esse olhar. Porque assim, ó, eu morava em Nazaré. Sim. E aí eu me lembrava que a gente descia o Pelourinho naquela época, eu sou da década de 80. Então, quando o Pelourinho foi reformado, eu já tinha 12 anos, né? Mas eu pequeno, com meu pai, a gente descia ali, pelas quebradas mesmo ali, da Barroquinha, subia o Pelourinho, e meu pai ia me mostrando o que acontecia quando os meus primos vinham de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu contava todas as histórias que meu pai me contava. Você é um turismólogo. Sim. Eu contava todas aquelas histórias. Então, eu era o guia dos meus primos, dos meus tios. Eu pequeno, me botava no carro E contava a história e da eu história. contava as histórias das coisas que eu via. Mas a gente conta... Porque o contador de história isso. tem isso. Você pega um negócio e a gente conta do nosso jeito. A gente não conta, a gente reconta do nosso pouco, né? A gente começa a pesquisar sobre isso e a gente descobre que os espaços comunitários, os espaços Fora da academia. é isso, da cultura popular, da Feira de São Joaquim, que é riquíssima, sabe? Desse lugar da periferia, eles são ricos de histórias e a gente deixa passar. Entendeu? É. Eu passei 6 meses convivendo com as mulheres do Uruguai, era isso que eu estava falando no começo. Sim. As mulheres do Uruguai, lá, elas são maravilhosas, o Centro Cultural de Alagados, o Espaço Cultural Alagados, e elas me contavam histórias formidáveis. Então, a partir desse olhar aguçado para aquelas histórias
que não são as histórias que estão no livro, sabe, Marina? Sim. Não são as histórias. Mas era isso, voltando ao início. Eu era pequeno, já observava essas histórias, me interessava por essas histórias e fazia o quê? O que eu faço hoje? Eu compartilhava as histórias que eu sei, né? E aí... Mas depois eu fui fazer teatro quando eu era pequeno ainda. Fiz teatro no Monteiro Lobato, na Biblioteca Monteiro Lobato. Fiz teatro no curso livre da UFBA, que era de crianças, adolescentes e natinhas. Então, você Nesse começou período. quantos anos? Acho que eu comecei com 8 anos, depois quando eu tinha 12, eu fui fazer lá na escola de teatro e curso livre de férias. E aí a gente foi aguçando. A minha família sempre me ajudou a desenvolver essa veia artística. Então, a minha figura curiosa e criativa, ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? É porque o artista ele não se torna, ele é. Na verdade é isso. A gente é. Eu não escolhi nada, não. De verdade, assim. Eu sempre falo. É como a gente. Eu escolhi a história. Nada se dissolve. Mentira, Não teria como ser outra história. coisa, né? Não E aí tá. tenho, não quero, não tenho interesse. Muito obrigada. Sei fazer outras coisas, mas eu não tenho interesse nenhum. O máximo que eu faço de mais distante de arte é produzir arte. Que eu trabalho como produtora também, né? Enfim, já produzo livros, já fiz algumas coisas, produzo meus próprios espetáculos e tal. Mas eu não faço outra coisa, não quero fazer outra coisa, não me interessa em fazer outra coisa. Eu sou artista e fim. É uma coisa que eu sou. E assim, é como a Alexandre falou, a gente vai para a universidade, a gente vai para esse espaço que é eurocêntrico, branco, colonizado, mas a gente vê, no final das contas, que a gente está na cultura popular o tempo inteiro, inclusive o teatro, que a gente olha para o teatro e vê esse teatro europeu, mas o teatro é um teatro, a arte é popular, é uma arte que veio da rua. É uma arte que, quando a gente fala do nascimento do teatro, com muitas aspas, europeu, porque a gente fala em Grécia, mas, obviamente, né, em outros lugares já tinham também há muito tempo, era um teatro do povo, era popular, era na rua, era na feira, né? E a gente que jogou para a universidade, enfim, para essa coisa do estudo filosófico das artes. Mas, assim, eu não escolhi porque eu venho de família de artistas, eu só não entendia. Minha mãe não conseguia elaborar o que ela compreendia e dizer para mim, olha, isso que eu fazia era arte, porque minha mãe, por exemplo, ela vinha de família de violeiros do sertão, de sambistas. Então, realmente tem uma linhagem, além de ser artista naturalmente, tem uma linhagem de profissão, né? De profissão, tem um estudo da região de Miguel Calmon, que é de onde minha mãe nasceu, estudos da universidade, né? Eu conheci uma moça que estava fazendo doutorado estudando os violeiros da região. Por um acaso a gente conversou e ela começou a falar nome de pessoas que eu sabia que eram primos da minha mãe. Então, assim, era uma família que tinha muitos violeiros, muitos tocadores de prato, muitas sambadeiras. Minha mãe, eu tenho minha mãe tem aquela fotinho que via assim no monóculo, que minha mãe, eu acho que tinha 16 anos, ela atuando. Eu acho que eu tinha foi a única foto que ela achou quando minha avó faleceu, e aí ela foi lá, né, com minhas tias, então ela achou essa fotinho que tinha. E aí ela falou, porque eu fazia os dramas, então a gente conversando. E aí ela, quando me viu no Sesc, quando eu tava rodando com o Bui Bumbá, ela foi assistir, e aí 2 dias ou 3, assim, ela não falou sobre, e aí ela tava cantando as músicas que ela me viu cantando no espetáculo e tal, ela fez assim, será que eu tinha que ter ganhado dinheiro com as coisas que eu fazia lá na roça? Porque aí começou a me contar as coisas que fazia, porque os dramas, porque as poesias, porque os recitais, e ela fala as palavras Muita coisa. faz muita coisa. Porque sua tia, quer dizer, minha tia, ela produzia uma grande festa junto com as outras primas para fazer um samba, para o meu avô e meus tios e os primos da minha mãe tocarem, para minha avó poder vender bolo e as outras mulheres da região, porque o samba é isso, né? O samba é uma coisa enorme, não é a música, é um evento enorme. Geralmente as mulheres sambam e geralmente vendem, né? Como a gente vê hoje. Essa galera do isopor ao redor, os bares, que é essa galera, né? Como se fosse essa galera da roça. E a galera que tava o dia todo lá plantando não sei o que, ainda trabalhando na feira, ainda no final do dia ainda ia para os sambas, né? Então eu venho, não conheci e não vivenciei, mas eu sei que eu venho disso porque minha mãe me contou. Sim. Né? E quando ela me viu no Sesc, ela ficou dias pensando e aí começou a me contar muitas coisas. Ela, minha filha, você tá... Quando ela não via o que era, ela só viu saindo com um bolo gigante de casa, porque eu tenho
uma boi, que é minha boi é fêmea, o meu boi é fêmea, ela não entendia e achava que eu estava fazendo um trabalho que não era bom de maneira remunerada, porque ela nunca foi contra nem ela nem meu pai, porque meu pai não era um artista, mas era um amante das artes. Sim, meu pai era um apaixonado por música, eu costumo dizer que ele era um músico frustrado. Mas, porque ele tocava corneta. Mas, muito mal. Foi muito mal pra tocar corneta. Mas era música. E aí... Mas minha mãe não. Minha mãe vinha de uma família que produzia arte para se satisfazer, para se divertir, para descansar, né? E para ganhar dinheiro, porque aí as mulheres conseguiam vender as comidinhas que faziam, né? E ela era uma pessoa tanto do teatro quanto da palhaçaria. Porque eu tive algumas conversas já. Só que ela não se tocava. Né? Porque para o artista popular mesmo, aquilo não é. Artista que dá na televisão. É. Pronto. Todo mundo vê assim, e tá, vamos ver Xande quando na Globo. Que Globo? Que Globo? Tanto é Mas que a gente gente no Faustão, olha. na universidade de chamar de precisa. brincante. Porque é aquele que brinca. Né? A gente fala do brincante, aquele que brinca, ele quer se brincar, ele quer se divertir. Ele não tem aquele compromisso exatamente se você está gostando ou não. É como o palhaço, eu estava divertindo. Ah, mas tem uma coisa maravilhosa. Não importa se tá tirando o riso dos outros. Se você tá rindo... Mas olha, essa coisa do brincante. Primeira vez que eu fui apresentar na feira, eu estreiei na Feira de São Joaquim. E aí, isso foi em 2012, isso eu sei a data. Em 2012, sim, por causa disso, a gente foi pra feira, tinha feito pesquisa pelas feiras do interior, ouvindo histórias, e a gente montou um espetáculo de máscara, ó. Era um espetáculo de máscara, que a gente trocava de personagem. O personagem base era um palhaço, que eu assumia uma palhaça, que o nome dela é Sebastiana, que ela queria ser atriz. E aí ela era uma mulher... E é baixa astral. Baixa astral, que tinha não sei quantos filhos, ousada, usava um vestido comprido, um turbante, e ia pra rua. Eu fui pra rua, inclusive eu estava vendo outro dia um vídeo quando o Sebastiana nasce, na feira de Itaberaba, e o povo de umas fotos maravilhosas, e um registro, porque ontem, não sei o que foi, apareceu no YouTube, apareceu o Sebastiana na feira de Itaberaba dançando. Apareceu assim minhas pesquisas aleatórias, e eu disse, meu Deus, que coisa genial que a gente fez, né? E aí, quando eu fui para a Feira de São Joaquim, porque isso foi o cão, né? Foi a saída de Palhaço, com o nascimento de Sebastião, depois da oficina de João Lima. Aí eu vou para a Feira de Itaberaba, a gente fez pesquisa, aí a gente monta o espetáculo e estreia na Feira de São Joaquim. Sim. Primeira apresentação. A famosa saída de palhaço. Isso foi em Itaberaba, mas a primeira apresentação do espetáculo, que chamava Sebastiana, Versátil do Teatro, porque era uma... Era o nome do espetáculo, Sebastiana Versátil do Teatro. Porque é versátil porque ela assumiu muitos personagens. E era exatamente isso, era uma loucura, eu trocava de roupa na frente de todo mundo. Só que tinha uma coisa, que era essa coisa, que era assim, eu tinha vindo do teatro. Então tinha plateia me vendo sempre, mesmo que fosse 5 pessoas. Mas na feira não. Na feira não. Na rua? Na feira não, na rua não, na praça não. É o povo que tá passando. Então, se eu olha a primeira apresentação, você frustra. Ninguém prestava atenção. Aí eu dizia assim pra minha parceira, Rosa, ninguém prestou atenção. Pela parte eu tava ali, ó, dando tudo de mim, suando, fazendo. Uma máscara tava ali, forte, mas ninguém prestava atenção. Técnica. Aí ela disse assim, se divirta. Na segunda apresentação, eu não posso dizer, eu ia falar uma coisa. É uma coisa eu não tava nem aí. É. Na segunda apresentação, nem aí. Se tinha gente me olhando, eu tava ali me divertindo. Aí quando lá atrás eu via alguém prestando atenção, aí eu focava e ia dar lá o texto lá do lado Como ele tá grande. uma fofoca. Foi falar de Sebastiana. Olha que Sebastiana é maravilhosa. Ela é um marco porque ela me bota na rua. Aí depois eu vou contar história. É outra. Na rua, na praça. E é incrível. Sebastiana é palhaça também. A Sebastiana é completamente Você ainda faz? Não, Sebastiana não. Sebastiana, ela se aposentou em 2016. É por isso que eu acho que pra gente contar a história... Mas eu guardo ainda assim. Eu tava doida pra ver, Sebastiana. Ai, Mas deu pra ver um pouquinho. Eu vi um pouquinho. Sebastiana, ela tá aqui, ela tá aqui. Sebastiana... É porque você não se viu. Deu pra ver um pouco. Mas tem até a forma que eu conto história. Depois eu fui amansando, porque eu contava história muito assim. Agitado.
terminava a contação de história, eu tava completamente molhado de suor. Uma academia. Aí, ouvindo, aí essa Dicas coisa, para emagrecer. aprender, contar história, observando também. Então, tem hoje uma pessoa que eu admiro muito. Um beijo, Chu. Daniela Andrade, que é uma senhora contadora de história, e ela conta história assim, ó, na tranquilidade. Ela pega o microfone e ela diz, eu passo 40 minutos aqui, ó, sentada com as crianças aqui, ó, contando história, assim, sentadinha, como a vovó se faz, que ela canta musiquinha, não sei o quê. Aí eu ficava assim, Dani, eu quero aprender a contar história assim. Aí eu comecei a observar. Aí hoje, já conto história de uma forma mais serena também. Tem histórias e histórias que eu posso contar de uma forma serena. Tem Pego o contação e microfone, contação, né? ou no seu microfone, e aí faço uma contação serena. Quando eu não quero que as crianças fiquem pulando também, né? Que as crianças, porque as crianças quando começam a pular, emocionadas com a ideia da história, a gente tem que segurar ali. Porque seu principal recurso, ao contrário do teatro, que tem grandes cenários, às vezes, o principal recurso que você está usando ali é a voz, a expressão corporal e aquela interpretação, o improviso, muitas vezes, são os recursos que você tem. O principal, a voz, ou o instrumento, a fala de alguma forma, nem que não seja a voz, e a expressão corporal, né? São os recursos que você tem. Aí eu gosto de contar só usando Os principais. só esse recurso todo aqui, de US$ 1 milhão, o meu corpo, porque eu até acho que o instrumento é muito legal. Acho que Sim. um instrumento é muito importante. Auxiliares, né? Mas não dá para você contar a história com 300 mil trechos, É muito. porque você se perde. Então é melhor você contar usando essa caneca, que você pode dizer assim, quando minha avó me contava tomando um cafezinho com minha avó, aí você traz a pessoa para cá para coisa da caneca, e aí pode criar um recurso, mas sem contar com 300 milhões de recursos, porque senão você se perde e aí, de repente você esqueceu a história. Sim. Mas sabe que eu acho que isso não é diferente nem do teatro nem da palhaçaria? Os recursos básicos, né? Sim. Que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, eu estou falando de uma maneira ampla, que é o corpo, expressão corporal por inteiro, voz, o foco, né? Essa coisa de triangular, saber para o público saber e fazer esse triângulo. Acho que se você olhar, né, para as pessoas, triangular direitinho, falar de maneira que as pessoas consigam te entender. Isso no teatro é assim, na contação de história é assim, na palhaçaria nem tanto, né, que a gente às vezes não fala. E o seu corpo consegue comunicar, eu acho que é o que mais se parece nos três. Que não adianta também você pegar uma peça de teatro, encher de recurso cênico e a pessoa abre a boca e ninguém consegue ouvir, ninguém consegue entender, você não articula bem, né? O texto você não sabe para onde vai, não é nem exatamente decorar o texto, nem entender o que é que o texto está dizendo. Isso é uma coisa que eu acho que o teatro nos auxiliou. Ah, sim, porque o teatro, assim, pelo teatro ele ter vindo para formalização, vamos dizer assim, né? Ele antes dessas outras artes que a gente está falando aqui, ele formalizou mais a técnica, ele trouxe essa foi uma formalização mesmo, trouxe muitos livros, veio uma coisa assim de mais formações da arte, assim, né? Que a gente teve mais proximidade, porque começou a popularizar e tudo mais rápido, né? Do que a contação de história nesse sentido de uma formação, é onde a gente consegue desenvolver a técnica, eu acho. Porque quando a gente até vê autores vindo para a academia, né? Vindo para o estudo, pesquisa e tal, até hoje os livros que a gente vê de contação de história, de palhaçaria e de teatro, os de teatro estão correndo na frente porque formalizou muitas coisas antes, né? Mas são técnicas que você desenvolve também nas outras, mas as técnicas que eu estou falando, lembrando que são artes completamente diferentes, apesar de ter cena, mas que essa coisa do foco, da fala, da expressão corporal, da expressão facial, está em todas também. Assim como o músico, o cantor, o intérprete, também vai utilizar. Mas eu estou falando mais da cena dessas três linguagens aí. E do teatro, eu lembrei, uma vez eu fui assistir o espetáculo no teatro, O Rei Lear, que foi interpretado por Juca de Oliveira. E mais de 2 horas, eu não lembro se eram quase 3 horas, Porque de monólogo. Só ele no palco. E você esquecia que era só ele. Era ele, a voz dele, em um texto enorme. O Shakespeare é grande, costuma ser grande. E você esquecia que não tinha cenário. Você via os personagens no palco. Você acreditava que estava ali, que tinha mais gente, que tinha... Porque o monólogo e a interpretação que faz a diferença. Não é qualquer pessoa que vai pegar aquele monólogo e fazer igual.
foi maravilhoso. E era interpretação, corpo e voz apenas. Você já presença. Calor. E pra mim isso é o básico, assim. Você sem essas três coisas e você querer contar a história é meio complicado, assim, né? Mesmo que seja uma coisa amadora. Seja a minha avó. Você vê que sua avó ia lá vestir um figurino, fazia uma voz, não sei o que lá. Ela trazia... Virava o olho. Ai, virar o olho. Morri de medo disso, gente. Ai, eu morri de medo disso. Minha irmã Majana fazia isso, eu gritava. E a risada de bruxa, que até hoje ela faz com as criancinhas. Você entende? Ela entendeu muito rápido que ela precisava desse recurso. Porque é uma coisa que eu sempre perguntava, a gente fala da performance, mas e os contadores de histórias que são da cultura popular? E os nossos mestres? Eles não aprenderam, aspas, em lugar nenhum. Claro que aprenderam de outros mais velhos, né? De como contar a história. E eles tinham os próprios recursos também. Eles não fizeram curso. Eles não fizeram cursos, mas a gente aprenderam tinha esse observando, recurso, que é a parte mais preciosa. Justo. Esse curso veio da onde, né? O colonizador tirou isso da onde? Ele observou das comunidades, formalizou, colocou dentro da universidade, né? E o processo de decolonizar o nosso pensamento é justamente esse, a gente entender que aquela arte que está dentro da universidade, está dentro de um curso, ela é do povo, ela é nossa, quanto o povo, né, que está na rua, a gente entender que existe uma pessoa formadora que não é exatamente o pesquisador que está na universidade, porque a gente entra na universidade não é para ficar contra a universidade. A gente entra porque meu discurso não é contra a universidade. É entender que a universidade é o lugar que agregou essas coisas e traz isso com um outro formato, né? Mas é entendendo que as artes, sendo populares, elas estão ali na rua, eles sabem o que estão fazendo também de uma outra forma. Estou brincando. Tanto é que minha mãe, ela percebeu muito rápido. E o trabalho de pesquisa também tem esse papel, de você entender exatamente isso. Você entender que o que você está fazendo muita gente faz, que não foi você que criou do nada, mas que isso veio natural de você. A universidade também tem esse papel, não só de ensinar aquilo que você está fazendo, mas de você entender que aquilo é necessário para aquela pessoa por isso, que naquele espaço a pessoa talvez não... Em um espaço a pessoa aceite a arte diferente de outro, porque são ambientes e culturas e estilo de vida e todo o universo que faz ser diferente. É mais pelo papel de pensar além do que você está, de fato, exercendo. Você não vai para uma faculdade de teatro estudar só teatro, de fato. Mas, às vezes, a universidade ela não faz isso, tá? Ela não faz assim de enxergar além. Não. E aí a gente que vai para a rua. E a gente vai para a rua e a gente vai trazer esse conhecimento para a universidade. Porque, por exemplo, o grupo de pesquisa que Letícia faz parte, ele faz isso. Beijo, Grupo Griot. Ele faz isso. Ele traz a cultura popular para dentro da universidade. Então, o Bully, o Bully é professor da universidade, tá, gente? Então, e é contratado pela UFRA. É isso, então ele dá aula. Não só ele, mas como Dona Gegé também, conhecedora das plantas de Itapuã. Você entende? Traz isso. Eu acho que eu e a Letícia, a gente tem uma pesquisa muito próxima como contador de história, porque a gente vai atrás das histórias da cultura popular. E a gente gosta desses ambientes. A gente está nas festas de lago, a gente está nos lugares onde as histórias estão acontecendo, sabe? Quando vocês veem a gente, por favor. Por Esse lugar da tranquilidade, sabe? Assim, eu tô falando algumas vezes trazendo a universidade porque eu tô no mestrado agora, né? Xande já passou por esse processo, Xande é mestre em arte cênica e eu tô no processo do meu mestrado. E eu tô o tempo inteiro lá e cá. Isso fica muito na minha mente, né? Vim pra cá gravar, mas eu tava na aula antes. E é justamente uma aula que eu faço um componente curricular que tá o tempo inteiro falando de cultura popular e identidade. Né? E aí, quando você pergunta, você começou como? Gente, claro, eu fiz um curso, eu tava na escola, comecei a fazer aula de teatro, achava que era uma coisa diferentona. Até o dia que eu comecei a fazer aula de fazer palhaçaria, não só a aula, e dizer assim, xixi, gente, minha mãe faz isso em casa. E começar a trocar ideia com Felícia sobre isso, e conversar com o Xande, e aí trazer umas coisas pra Lima, e aí começar a pesquisar o Matheus, e olhar assim, gente, mas minha mãe tirou isso da onde? E começar a pensar, mas minha mãe brincava de boi, mas minha mãe fazia não sei o quê, minha mãe fazia... E tanto que minha pesquisa eu falo muito dela, assim, porque, gente, foi a escola que eu tive, só que eu não percebia, porque eu tava ali dentro. Porque, na verdade, foram eles, os que estão lá, ministrando um curso ou dando uma aula, eles que tiraram. Na verdade, essas pessoas, né? Foram percebendo veio também, né? Digo assim, foram percebendo esses movimentos que eram, isso aí é de palhaço. E trouxeram
para o curso, trouxeram assim, ó, talvez uma forma de andar assim seja mais engraçada, isso serve numa cena, num momento tal. Eles tiraram isso do dia a dia, da naturalidade. Por isso que falo brincante, né? A pessoa tá lá brincando e aí você formaliza. Quando eu falo formalizar, é isso. Vai, um livro. E aí, enfim, Eu tava aqui pensando numa coisa interessante. A gente tá falando de contação de história, a gente não falou de livro, né? Nós A gente não falou de livro, não, porque... Por parte. quê? Não falou de livro, não do que a gente produziu. Mas eu falando que a gente tá falando de história, a gente tá falando de livro. Sim. De história escrita. É, A gente tá falando de história vivida. Realidade, né? Das histórias que estão aí no mundo e que são contadas o tempo todo e que algumas estão nos livros. Sim. E talvez a gente tenha acessado, não é claro, a maioria das histórias que a gente acessou, que são da oralidade, estão nos livros, que são por causa dos livros, e a gente vamos agradecer à imprensa, né? Claro. É o surgimento da imprensa, Não, que pegou as histórias e botou ali para chegar aqui no século XXI. Feito por... A recolha das histórias. Oh, meu Deus. Luiz Eu da ia Câmara falar, Cascudo. Câmara Cascudo. A Câmara Cascudo é o grande... Ele era conhecido como folclorista, hoje eu não sei mais. Mas é assim, que até hoje eu já sei. Andou o Brasil inteiro, como fez Vila Lobos também, reconheceu várias músicas, né? Caminhou bastante, recolheu bastante, tem livros dele contando história de vários outros lugares que você vê, por exemplo, Disney. Disney, Irmãos Green, com histórias de vários outros lugares no mundo, porque as histórias se repetem em vários lugares no mundo, né? Mas são histórias que são contadas e recontadas pelo povo. Sim. As histórias dos Irmãos Green, as histórias que estão na Disney, elas são histórias de verdade. As histórias das princesas, Rapunzel, por exemplo. Rapunzel é um estereótipo, assim, do cavaleiro que vai salvar a mulher que ficou na torre. Mas aí tem pesquisadores hoje que fazem associação assim, porque na Europa essa história se apresenta dessa forma, com a personagem assim. No Oriente Médio, essa mesma história, ela aparece de outra forma. Na América, tem uma outra história e os caras fazem, você fica, Marina, chocada. As histórias que dizem que tem 18 histórias no mundo? Talvez, não. Eu acho que tem uma coisa assim, eu estava falando com a Rosilapa, ela estava falando com ela, a Rosilapa é uma estudiosa também de contação de histórias, né? Professora da UNEB. E aí ela, poxa, eu não me lembro o número. Também não foi só ela que falou isso, ouvi uma outra pessoa que eu não vou lembrar agora quem foi, que tem um número de histórias no mundo, acho que são 18, e que essas histórias são contadas e recontadas de formas diferentes do mesmo, mas é a mesma história. E assim, você fala de rua, e por isso que eu me fascino pela feira, pela rua, porque o Luiz da Câmara Cascudo, ele ouvia essas histórias. Sim. Inclusive, o Luiz da Câmara Cascudo, que eu até montei um espetáculo sobre... Fofoqueiro. Ele era fofoqueiro e ele ficava escutando história porque ele não podia sair, você sabe dessa história? Ele era doente, ele tinha uma doença que impedia ele pequeno de sair de casa. Sim. E aí ele ficava ali da biblioteca, porque o pai dele, ele era uma pessoa rica, né? O Luiz da Câmara Cascudo faz parte de uma elite brasileira do início do século XX, né? Então, ele nasceu antes, né? Mas ele tinha, então, um acesso a uma biblioteca, mas ele ouvia as histórias que vinham da praia, lá no Rio Grande do Norte. Ele via as histórias que vinham da cozinha. Eu até no espetáculo que eu gravei uma série de vídeos contando as histórias que o Luiz da Câmara Cascudo juntou. E eu falava assim, ele aprendeu as histórias ouvindo as pessoas, os trabalhadores da sua casa, contando. E esses são primordiais. Agora o povo faz isso, Maria, no tempo das cruzadas. Os caras estão aí anotando, no tempo que o Brasil talvez não fosse nem Brasil ainda. Não era, até porque a gente tem relatos, né? Pronto, mulheres que correm com os lobos, senhoras, isso. A própria Clarissa Pinkola, ela fala sobre isso, né? Porque ela é descendente, esqueci agora de onde ela é, porque ela escreve dos Estados Unidos, mas ela é descendente... Ai, não vou lembrar agora, mas ela traz isso, né? Dos povos que tinham guerra, acho que é ela que fala sobre isso, mas ela fala da avó, enfim. Não sei se é a Clarice Pinkola, eu acho que não é no Mulheres que Correm com os Lobos, esse relato que eu vou trazer, mas assim, que acontece isso dentro dos povos africanos, acontece isso dentro dos povos indígenas, que tem uma pessoa que ela é responsável em trazer as histórias. A função dela na guerra, a função dela nas lutas, tá o povo lá se degladiando, ela é viva
A função da Wendy. Ela tem que ficar viva para voltar e contar as histórias. Então, assim, você vai dizer que esse homem ou essa mulher não tinha uma técnica de contar. Claro que tinha. Né? Porque De guardar a história é uma função sagrada, inclusive, né? Tem povos, eu não vou saber de que região da África, que estava me contando isso é Adilson Passos, escritor também, enfim, e que ele estava estudando em algum lugar, que ele estava fazendo o curso, e ele falando para mim, né, que tem um povo em África que você tem que ser descendente para poder contar a história. É uma função sagrada, não é qualquer pessoa. Sim. E quando eu falo, por exemplo, para vocês aqui... E deve ser uma função respeitada, né? Deve ser uma função sagrada e respeitada que tá guardando na memória. Quando você pensa em vovó Zora e vovó Cici, qual é a função dela dentro, claro, né? Que ela tem uma função dentro do Instituto PRVG, mas principalmente eu vendo de fora, quando eu olho assim, inclusive eu falei isso para ela, a função dela é contar a história para as crianças. É contar os itãs. Para que as histórias continuem. Para que as histórias continuem. As histórias pretas, elas continuaram porque as mulheres pretas ficavam dentro das suas casas e contavam as histórias para as crianças brancas. E assim veio uma resistência através das histórias, né? Através das entretenimento, né? O que era muitas vezes usado como entretenimento foi o que teve, né? Tem essas mulheres serviu para se manter. Amamentando crianças brancas, já que elas não podiam amamentar os próprios filhos, e foram contando essas histórias, foram cantando essas histórias, e assim foi vindo um movimento de resistência, porque a cultura popular ela é um movimento de resistência. A gente sempre vai cair nesse lugar. Se você tira de uma coisa forçada, porque era um entretenimento, mas era forçado. Sim. E resiste e faz aquilo, você dá um nó, né? Do colonizador, na volta. Muito inteligente. É muito inteligente. Você dá um nó, você usa daquilo para preservar a sua memória e trazer para os seus descendentes depois. Uma coisa que foi forçada, que não era gostoso, não era prazeroso contar, foi o que fez resistir, né? Isso de memória é uma coisa que se a gente começar aqui não acaba nunca, porque já me veio várias coisas, né? Porque quando a gente trata de memória, puxa uma coisa e vem outras 30. Por isso que eu falo assim, a contação de história, às vezes, ela é coletiva. Sim. Eu tenho alguns relatos de contações de cursos de contação de história. Esse é maravilhoso, que aconteceu lá em Coças, que eu estava junto com outra amiga da gente, que é palhaça também, enfim, que a gente conheceu no aéreo. Aliás, eu acho que ela não é palhaça, não. Eu acho que é a única de nós, que é... Ai, meu Deus do céu. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Como é que esquece o nome de uma pessoa assim que é amiga, gente? Diele. Tidica me chamou para fazer um trampo com ela lá em Poças. Que as professoras de lá tinham pedido para fazer uma aula de contação de história. Porque o processo deles era de memória mesmo, né? Trabalhando na região, tarará, uma região que é pesqueira, que é marisqueira. E eu disse assim, vambora, né? E fui. E aí as histórias, como essas professoras elas se conheciam desde criança, uma começava a contar a história e as outras 9 continuavam. Ia terminar. Era a memória da cidade. Ia pegando um gancho, cada um ia contando. Uma lembrava de uma parte, outra lembrava de outra. E nisso, eu não posso contar aqui, mas surgiram histórias assim que eu tive que respirar ou vamos mudar de assunto, né? De alguma forma eu ia mudando de assunto, porque eram coisas profundas demais e eu não ia ter tempo de trabalhar aquilo ali. Mas eram de memórias dolorosas que inicialmente elas começaram brincando e como era uma memória coletiva, a coisa foi se aprofundando. E aí eu tive que ir saindo daquele lugar porque eu comecei a perceber que elas começaram a desenterrar coisas juntas. E eu ia perguntar, inclusive, isso, se vocês já tiveram que improvisar porque alguém roubou a cena numa contação de história. Como assim? Se vocês estarem contando a história e determinada dinâmica, alguém, ou com criança, porque criança é mais fácil roubar a cena, e aí falar, não, tia, não sei o quê, e eu não quero que aconteça isso, eu não quero que o monstro pegue, eu não quero que... Certo. Acontece. Quando não acontece, eu acho... E como é para improvisar, para dar um freio, para não sair do controle, não acabar com a história? A história aqui, porque isso é uma coisa que a gente aprende com a técnica. Mete coelho, ó. Vamos lá. Não tem problema, interrupção, não tem problema. Eu acho que a interrupção ela vai contribuir com a história. Ela vai dar um outro colorido, que é o colorido daquele momento. Não silenciem as crianças para contarem histórias. Deixe ela. Não. Ó, Marina, esse negócio de fecha a boquinha e joga a chavinha. Eu, por exemplo, não faço jogo de cintura para não pra gente ouvir a história. Vamos fazer um combinado. A gente precisa fazer um silêncio para poder contar. Ou ela faz com um tom mais baixo.
Pra Porque isso. eles não querem interromper, eles querem participar. É. E na maioria das vezes as crianças são mais educadas que os adultos, né? Mas tem menino, viu? Eu acho que. Não, eu digo educada no sentido de eles entendem mais que precisam por aquele motivo. O adulto não, ele se preserva por uma questão de sociedade, mas aí quando tem que. Você vê o olhar de desrespeito, você vê o olhar, as caras e bocas que não tá gostando, a expressão. A criança ela é mais inocente. Se ela interrompe, é para participar ou porque alguma coisa tocou muito nela. Eu acho que esse é um olhar muito da palhaçaria. Na contação de história, não. Na contação de história, o adulto, na verdade, ele usa a criança para ir ouvir a história. Os adultos, eles ficam muito tocados. Assim. Eles ficam, assim... Eu vou falar do boi, porque ultimamente eu venho Maravilhosa. contado muito, assim. Oi. Eu giro muito com o boi. E já aconteceu, assim, Alexandre estava presente, inclusive uma mãe com 2 filhos no MAB, que eu enviei o boi, e ela veio com o olho cheio de lágrimas pedindo para que ela queria vestir o boi, que era o sonho da vida dela. Coisa mais linda. Os adultos na contação de história têm esse lugar de Ela a só criança saiu do boi Sim. porque acabou e dizer pronto, acabou. Porque senão é tradução. chamar ela para sair, porque senão não ia acabar nunca. A criança do adulto na contação de história, ela grita. Ela grita para sair, assim, não é gritando de desespero, não. Grita assim, por favor, deixa eu participar. E aí, o que é que o adulto faz? Por vergonha, né? Vou dizer assim, por vergonha, porque a sociedade, né, não compreende tão facilmente que a criança continua ali dentro da gente. Ele cata qualquer criança, neto, sobrinho, para ficar ali. Se a criança quer ir embora, ele não deixa. Gente, eu já fui. Sou eu, gente. Eu só assim com o cinema, com o teatro, Meu Deus do qualquer céu. desculpa pra levar. E parque, piscina de bolinha, essas coisas. Mas na palhaçaria é sério, assim, o adulto, às vezes, ele entra com um pouco de deboche e a criança entra na brincadeira Eu mais... percebia muito isso, que criança, às vezes a gente acha que é falta de educação porque ela tá ali, tá se metendo, tá? Não, ela tá participando. O adulto, ele fala baixinho, mas faz um deboche. É a expressão, É mais cruel. tá no celular. Isso eu acho mais falta de educação do que a criança que tá participando. Na contação de história, acredite, a contação de história, os adultos, acredito que deve ter acontecido isso com o Xande já, eles vêm falar com a gente. É. Vem muito e vem muita gente chorando, assim. Tem uma história, por exemplo, que essa eu quero contar, eu contei essa história, inclusive, no Picolino a primeira vez, não. Mas uma das vezes eu contei lá no Picolino, que eu fiquei me sentindo super contemplada, a minha palhaça gritando, todas as artes ali me preenchendo. Eu contei Judite quer chorar, mas não consegue. Que é uma história de Edu, que é um escritor, dançarino, assim, maravilhoso. E tem essa história dele que é Judite quer chorar, mas não consegue. Que conta a história de uma borboleta. Que, na verdade, mentira, conta a história de uma lagarta. Isso. Que não quer virar borboleta. Ela morre de medo de evoluir. Então ela perde a família dela inteira. E fica sozinha. Como lagarta. E como lagarta, ela não quer evoluir. E é uma história que eu fui... Nesse dia eu lembro que tava o Picolino, assim, foi um dos festivais, acho que foi do Ecoar, que Paulinha me chamou pra Ecoar, porque é o grupo da gente de tecido, né? Grupo Ecoar, gente. Grupo Ecoar. Trabalho muito legal. Procure no Instagram, Facebook. Paulinha. E aí Paulinha me chamou, já não estava treinando tanto tecido. Eu fiz assim, Paulinha, eu posso contar a história. É o recurso mais rápido que nesse momento eu tenho feito mais. E aí fui contar a Judite, né? De Edu. E aí tava todo mundo muito agitado, porque tinha entrado uma galera de palhaçaria antes, e tava tendo música ao vivo, tava aquele caos, e eu comecei a contar Judite quer chorar, mas não consegue. É uma história infantil, é uma história linda, e como eu já falei, fala a história de uma lagarta, conta a história de uma lagarta. E aí o Picolino foi ficando em silêncio, e eu comecei a pensar assim, meu Deus, é porque vai dando um medo assim, né? Você não está entendendo exatamente qual é a reação das pessoas, porque na palhaçaria a gente sabe que o povo logo ri, mas nem sempre. Isso não quer dizer que a gente não atingiu o estado de graça. No teatro nem sempre vai rir, mas também, né? Nem sempre vai chorar, mas a gente também... Mas a gente percebe algumas coisas. Mas contando história dentro de um circo, depois de número de palhaçaria, que tinha coisa aérea, um monte de troço, e entra eu com um pandeiro, né, contando sozinha naquele lugar enorme uma história infantil para um público de adulto com algumas crianças, e aí começou a me dar um negócio assim, meu Deus do céu, isso tá funcionando ou não tá? Porque
gerando um silêncio. Eu não vou contar a história aqui. Sim. Tem ela no YouTube, inclusive audiobook com Malu Mader, lindíssima. E aí, no final, um amigo meu me encontrou assim na rua, porque eu tive que sair correndo, porque eu tinha uma apresentação de palhaçaria logo na sequência, com o João, e aí ele me encontrou assim, Átila. Me diz assim, Leti, que história foi aquela, menino? Ai, meu Deus, foi tão ruim assim, né? Fiquei super preocupada. Ele, não, mas me deu uma vontade de chorar, assim, tão profunda, tão profunda. Que história é essa? Eu contei, né? O autor, nananã, mas é uma história infantil, Átila. Mas tocou nas pessoas. Ele, mas aquilo bateu tão profundo em mim que eu fiquei assim em silêncio. Aí eu comecei a lembrar, né, da reação das pessoas. Foi gerando um silêncio, as crianças realmente foram se acalmando e ouviram a história até o final, de boas. E os adultos todos das caras assim que eu não sabia se a história tinha sido ruim ou se tinha sido muito triste. Eu fiquei assim, porque a Paulinha falava, Leti, que história linda e tal. E é linda. Mas assim, Mas também é divertida, né? não, mas para mim, inicialmente, era uma coisa suave, porque Sim. falava de uma evolução de uma lagarta. É uma história realmente muito profunda, apesar de ser literatura infantil. E depois desse evento lá no Picolino, eu fui rever essa história e todas as vezes que eu conto, eu já sei que o público adulto vai cair em prantos. Inclusive Nath, que é uma amiga nossa, né? Nath, ela veio falar pra mim, em prantos, ela assim, mulher, como é que você conta a história dela dessa? Então, gente, é uma história que eu sei que é linda, é uma história infantil, não é essa a intenção, mas os adultos Sim. que já, né, passaram da parte da infância, eles entendem os detalhes dessa história, que é muito profundo. Então, a contação de história, ela é diferente para o adulto, porque ele vai resgatar sua criança de um lugar que, às vezes, você tá ali com ela guardadinha, ou com uma mágoa, ou com uma brincadeira que ele queria muito ter feito e não fez, ou falar de alguma coisa que alguém mandou ele calar a boca, ou naquele momento da história que o adulto que estava contando mandou ele ficar em silêncio. Por isso que a gente fala, o lugar da contação de história não é o lugar do silêncio, é o lugar, às vezes, de ficar um pouquinho mais calmo. Sim. Eu queria até falar sobre isso da técnica. Eu acho que só que a gente aprende com a técnica que a história existe uma coluna, assim, né? Um eixo, Sim. que é o início, o desenvolvimento e o fim. O que acontece, a gente vai preservar, inclusive, com respeito às histórias, a gente preserva essas partes. Mas como a gente vai chegar nessas partes? Então, se o menino chegar lá, interrompe a história e acrescenta, por exemplo, a história que está na coletânea que a gente participou, Sim. que é, eu conto, é A Festa no Céu. Meu Deus do céu, eu conto essa história há 14 anos. E essa história, as crianças já me contaram, já me deram N possibilidades de como o jabuti ia para o céu, ou como o jabuti voltava do céu. Sim. Então, eles iam colocando Sim. várias coisas, acrescentando. Também tem isso, né? E Vocês aí acabam ganhava. improvisando. Vocês costumam decorar a história ou Sim. vocês acabam. Cora. Mas era isso que eu tava falando. Não, eu não uso. Mas não engessa. Por exemplo, eu vou usar a Porque coisa tem que poética improvisar, do né? Tudo decorar. acontece muito. A gente decora porque a gente aprende a história e traz pro coração. A gente guarda a história aqui e guarda a história aqui. Porque a gente já sabe o caminho, o percurso que a história faz. Então, é isso que eu estava falando do eixo. Então, a gente respeita isso. Eu sei como é a história, o que começa, a A introdução, gente acha que o sabe. desenvolvimento e o final. Então, eu vou contar aqui. Tanto que eu tenho algumas histórias, eu tenho tanto domínio, que se eu, aqui no meu desenvolvimento, eu me perder, eu contar de outra forma, Sim. eu consigo voltar de uma forma que ninguém nem percebe. É. E A aí gente eu não vou se dizer, perde. aí eu vou dizer uma coisa, o que diferencia o que eu sinto muito assim, qual é a diferença da gente que tem a técnica e de uma professora Sim. que pega o livro para ler para as crianças. Se ela se perde, ela para, assim, ó. Ela se Ela perde para, mesmo. ela trava. A gente já tá com o negócio ali, ó. Então a gente dá o nó. E às vezes, olha só o que acontece, Marina, tem um menino que já ouviu a história. Aí o menino faz o quê? Eu não é assim, não, sabe o que eu respondo? Mas essa é a minha forma de contar. Aí ele fica, ó, pra mim, mas eu já disse, esse é o meu jeito. Aí ele fica tonto, assim. Sim.
Mas é a coisa de que a história a gente reconta. Porque são duas questões. Tem as histórias populares, que estão aí soltas nesse universo que a gente vive, e são contadas e recontadas de várias formas, tem várias formas de contar. Por isso que a gente acha que essa é uma versão, mas tem diversas. E tem a história do livro que o autor criou. Sim. Essa é a que geralmente a gente é a mais fiel. E mesmo assim, particularmente eu não consigo ser 100% fiel. Porque vai ter essa intervenção. A não ser que seja um lançamento de um livro, que eu fui contratada, que eu tenha um lugar ali de muita proteção cênica, que a gente não vai permitir que a criança interfira tanto. Ou o adulto, ou seja lá quem for. Porque aí você tem que contar aquela história bem fiel, como o autor trouxe. Mas a história popular, por mais que a gente pesquise e tente dar nome ali, de onde veio, quem me contou, que a gente tem essa coisa sempre de referenciar de onde aquela história veio, de alguma forma a gente tenta dizer como foi que a gente aprendeu, caramba, a gente não vai saber nunca. Sim. A gente não tem, por mais que a gente diga, olha essa história, eu aprendi com tal pessoa, que aprendeu com tal pessoa, que aprendeu com tal pessoa, a gente não... Vai chegar uma hora que... É uma releitura ao vivo, né? Aí pega ali pega o livro de Câmara Cascudo, dá uma olhada assim, na vez, essa história é boa. Aí dá uma lidinha assim, uma história lida, quando guardei. Às vezes eu faço em casa um ensaio pro espelho, contando, me vendo como eu tô contando a história, ou falo oralmente a história para ver como é que tá, pronto. Mas eu sei a história, eu entendi o início, o meio e o fim. E eu vou desenvolver. Ok? Sim. O livro, a coisa das técnicas que eu falo de novo, aprender e decorar. Mas decorar é de trazer para o coração. Não é preocupado com a vírgula. Porque se eu estou contando a festa no céu, e aí eu digo, um belo dia, chegou um bilhete que isso aqui não. Ai, meu Deus. Aí eu... Não interessa quem foi, que se foi Deus, o passarinho que mandou. Não, eu sei que a história veio do céu, o convite veio do céu, mas aí eu vou criar ali naquele momento, mas eu sei conduzir. O negócio da técnica é isso que eu vou falar. Eu acho que o que a gente aprendeu, e eu falar a gente porque a gente trabalha parecido, é que a gente aprendeu a gostar da história, aprender a história. Então a gente ir se divertir com a história, brincar com a história. Então a gente está ali, tá de boas. E a diferença aí é o que eu tô falando, o curso, gosto de fazer um curso de contação de história, ele vai te deixar nesse lugar da tranquilidade, da presença em cena. A técnica ajuda. Isso, que a pessoa vai entrar ali, ó, e vai contar a história. E eu digo para minhas alunas, e diz, ó, se divirta. Sim. Ai, meu Deus, será que eu não vou saber? Se divirta. É uma ferramenta, né? Pronto. É isso. Ele vai lhe dar algumas ferramentas, coisa que exatamente você isso. já faz. Exatamente. Você faz, você conta, você gosta de fazer. Sim. O curso ele vai abrir o seu olhar. Olha, eu já fazia isso, só que eu não sabia como. Que foi o que eu fiz, que eu enxerguei, por exemplo, na palhaçaria, quando eu li, minha mãe faz isso. Parecia que, às vezes, quando eu falava, parecia que eu estava diminuindo, mas não era. Sim. Ela fazia mesmo. Minha mãe, ela é uma Mateus. Minha mãe é uma Mateus. Assim, eu poderia dizer, ela é uma base. Até hoje. Até hoje, porque minha mãe, ela tá numa situação de saúde, assim, mais delicada e tal, e até hoje ela continua algo, né, pra quem... Faz umas caras, uns bocos. Que é natural, né? Ela. Não precisou fazer aqui. Ela. Não é simples conviver com uma pessoa que vive instalada na palhaçaria. Não é simples. Essa que eu não A gente acha que é. Não é. A filha às vezes enlouquecia, porque de repente minha mãe vinha, arrancava a dentadura e veio... E às vezes você não tá num dia bom pra receber aquela energia de palhaço. Sabe? De novo, por favor. E é dela, assim, sabe? Aí eu fico pensando, né? Quando a gente vai estudando e vai vendo, e vai pesquisando, e vai conversando com os mestres, vendo que é isso que eu tava falando, é isso mesmo, sabe? E contar a história, essa coisa de decorar, assim. Porque o ator tem um pouco disso também. A gente decora quanto ator, mas não adianta você decorar se você não sente o que tá acontecendo. Né? O ator, ele faz parte da história, ele sente a história. O contador de história, ele sente, mas ele vê a história com isso. Tanto que eu acho que uma coisa que eu dou dica para as minhas alunas é assim, qual é a história que você gosta de contar? Qual é a sua história predileta? Aí ela vai trazer aquelas histórias da infância ou as histórias de fofoca
Me conte. São as melhores. Aí eu vou trabalhar em cima É técnica. daquela forma que ela contou. Eu digo, se você contar assim, dessa As forma, histórias afetivas. e aí ela vai melhorar um pouquinho. Agora desenhe pra minha história. Desenhar literalmente. É desenho, história. Como são as emoções aqui nessa primeira parte, nessa segunda e nessa terceira? Porque a pessoa vai começar a pesquisar sobre a história. Aí depois de um tempo você já sabe a história assim, ó, de um jeito. Se apropriou. E aí você conta de olho fechado. E pra contar fofoca também tem que ter técnica. Nem minha filha. Você sabe. Tem gente que conta muito mal. Você tá querendo saber a fofoca e a pessoa... Ah, eu encontrei naquela aquela padaria que eu fui. O que foi mesmo que eu comprei na padaria? Sim, aí o que foi que aconteceu? Uma Tem que ter Marina, técnica Mas é pra mesmo. contar fofoca. Porque senão a pessoa passa 2 horas contando a história, que ninguém merece. aí todo mundo já dormiu. Eu, como uma excelente ouvinte de fofoca, que eu amo, Tá todo mundo doido pra saber o final e a pessoa tá ali. Saber o que aconteceu Né? de De verdade. fato. Meu Deus. é bom. Ei, pera um pouquinho. Calma que ainda não acabou. Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do conteúdo, né? Então aguarde o próximo episódio que nós vamos lançar a parte 2 desse bate-papo incrível com contadores de histórias. Até lá!